Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos aqui hoje. Estou dando início ao nosso evento. Eu sou a Mariana, eu sou analista de marketing aqui na Noventic Brasil. E hoje eu estou aqui com o Denis, com o Thiago e com o Rafa. Quero agradecer vocês, pessoal, por estarem aqui hoje com a gente e por trazerem esses conhecimentos tão ricos aqui dentro do universo de Azure, tá? A todos que estão aqui, vocês podem estar enviando perguntas, dúvidas através do nosso chat, no nosso Q&A também. Nós vamos ter um tempinho ao final para que a gente possa ter esse contato, esse bate-papo com vocês. Eu vou estar aqui, qualquer dúvida também podem me chamar. E basicamente é isso. Desejo a todos um ótimo evento, tá? Obrigada. Rafa, pode projetar sua tela. Só um minuto. Muito bom dia a todos. Me chamo Rafael Nascimento, sou líder de Solution Sales aqui na Noventic e o meu papel aqui é falar um pouco da Noventic antes de iniciarmos a parte de Azure especificamente. Bom, a Noventic ela é uma empresa líder global, né, na transformação digital e segurança cibernética. Estamos presentes em diversos clientes, né, mais de 80 mil clientes em B2B. Temos uma receita do ano de 2024 em 1,9 bilhões de dólares. Nossos produtos são focados especificamente, né, para a segurança, mas também todos os produtos envolvem IA de alguma maneira, seja diretamente ou indiretamente. Os países, são mais de 60 países que fizemos transações, então estamos espalhados no globo, né? Não somos só uma empresa Brasil ou Latam, temos uma grande presença em Latam, porém estamos nessa vivência espalhada pelos 4 continentes, basicamente. Nossa sede hoje é em Londres, e também estamos incorporados nas Ilhas Caimã, 30 anos de experiência no mercado de TI, isso englobando a aquisição de novas empresas. Então, começamos com o foco especificamente em infraestrutura e fomos crescendo. Hoje atuamos no mercado de desenvolvimento, no mercado de governança, no mercado de IA e basicamente também no mercado de cybersecurity, onde nós somos referências a nível mundial. Temos 11 centros de entrega, né, 11 deliveries espalhados, também focado 24 horas, 24/7, atendendo nossos clientes em seus diversos idiomas. Com a Noventic você tem suporte em português, espanhol e inglês, e algum idioma regional, digamos assim, fora dos universais. Então, basicamente, se hoje você virar um cliente Noventic, fechar um projeto de suporte conosco, o seu suporte, apesar de ser um líder mundial, vai ser sempre em português, se você for do Brasil. Temos uma suíte completa de soluções para qualquer organização. Todos os tipos de compra podem ser possíveis conosco, então tanto relacionado à tecnologia, né, desde hardware a mais avançada solução em cloud, nós estamos atuando. Temos hoje na página de 6,4 mil funcionários espalhados no globo e recentemente fizemos 14 aquisições, né, crescendo aqui nosso parque de atuação. Basicamente, nós nos relacionamos com os melhores fornecedores na transformação digital. Temos a presença global focada em resultados locais, né, e mercados emergentes, e também com a combinação única de escala e recursos de ofertas. Aqui são alguns dos nossos parceiros e clientes, né? Além de sermos um parceiro multi-cloud e sermos um parceiro Microsoft, acima de tudo, né? Quando se fala novamente, se fala em Microsoft, temos aqui nossos outros parceiros também. E certamente iremos encontrar a solução certa para sua necessidade, né? Hoje nós atuamos forte na parte de segurança, soluções em nuvem, mas também temos a parte de IA e dados, desenvolvimento de software, a parte de VR também, atuamos em alguns projetos, soluções para diversos setores, soluções de negócios, infraestrutura híbrida e moderna, soluções focado ali na parte de licença, né, e assinatura de licenças,
Soluções Microsoft é o nosso forte, prova disso a presença do Denis aqui para nos apoiar nesse evento. A terceirização de suporte e terceirização e suporte técnico, perdão. Atuamos nas diversas áreas, desde da parte mais complexa com a consultoria, mas também com a parte de suporte técnico e a alocação do técnico presencial em alguns clientes. Gerenciamento de ativos, otimização de TI digital também. Nosso foco maior é em nuvem, né? Então, temos diversos programas aqui e parceiros para isso. Todas as soluções em nuvem, basicamente, nós conseguimos entregar desde um servidor, desde uma rede em nuvem, desde uma solução híbrida, até uma implantação em Kubernetes, até uma migração, até uma operação, por exemplo, de uma Black Friday, a gente consegue atuar e apoiar nesse tipo de consultoria, ok? E diversas soluções para o seu tipo de negócio, né? Então, desde um pequeno negócio até uma empresa de uma multinacional, nós conseguimos atender. E eu sempre falo que esse é o grande charme das soluções em nuvem, né? Basicamente, uma empresa pequena tem a mesma solução de uma empresa grande, independente da sua complexidade ali de implantação, mas a solução e o nível de entrega é o mesmo, e nós respeitamos isso e fazemos, né, com que as empresas tenham essa visão também. E por último, né, nossa infraestrutura híbrida e moderna, somos especialistas em entregar esse tipo de ambiente e solução. Então, se você tem hoje o seu ambiente, o seu data center, a gente consegue implementar a melhor maneira de você ter uma solução híbrida, tá bom? E nosso forte, como nós falamos, nosso forte são as soluções Microsoft. Nossa parceria com a Microsoft existe há mais de 25 anos, né? No Brasil somos LSP, além de Gold Partner. Então, somos Azure Expert MSP e dentre outras certificações como Modern Work, Data AI, Security, todas as gamas, basicamente, da Microsoft, nós temos essa visão, ok? E, por último, né, nossa terceirização de serviço e suporte técnico, como eu falei. Meu nome é Rafael Nascimento, fiquem agora com quem realmente vocês vieram ver, né? Thiago Freitas e Denis Mello. Denis, um prazer revê-lo, mesmo virtualmente, e estamos aqui, eu vou encerrar a minha parte. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael. Agora você criou uma expectativa, eu fiquei um pouco preocupado, né? Quem vocês realmente vieram ver, aí você me colocou assim, eu falei, nossa, e agora? Eu não me preparei nem nada. Mas É o brincadeiras à Denis, é o Denis. parte, brincadeiras à parte, bom dia a todos e a todas. Mariana, também obrigado aí pela parceria, por todo o cuidado até a realização deste evento. Meu nome é Denis Mello, sou arquiteto de soluções aqui na Microsoft. Meu foco é em segurança e também conformidade ou compliance. E estou aqui hoje para que nós falemos de alguns temas que eu espero que vocês tenham uma boa experiência conosco. Imagino que a minha apresentação já carregou, então eu iniciarei aqui, ficarei à disposição de vocês também, caso tenham dúvidas, caso tenham questões, por favor, me deixem a saber. Já peço, de certa forma, desculpas, porque em alguns momentos eu terei que mudar entre inglês e português, porque existem alguns termos, né? Nossa língua é belíssima, mas existem alguns termos que acabam sendo melhores sendo falados em inglês, tá bom? Mas, por favor, não. Peço que vocês não se incomodem com isso. Está aqui o meu LinkedIn, algumas das minhas certificações. Eu já estou no ambiente corporativo há cerca de uns 15 anos. Aqui na Microsoft eu tenho 4 anos de empresa, e vamos nessa. Então, dando seguimento aqui, eu só fiz uma coisa. Bom, aqui para começar, eu gostaria de mencionar, deixa eu só falhou um pouquinho aqui, pessoal, me desculpem. Eu não consegui fazer a surpresinha porque eu coloquei
de forma incorreta, né? Era para fazer uma brincadeira. Mas a nossa agenda de hoje, a gente vai explorar um pouco de Azure Arc, e eu vou entrar nisso com mais detalhes em breve. Falaremos também de Zero Trust ou confiança zero, alguns fundamentos e falar de algumas soluções, e também do Defender for Cloud. E aí eu iria fazer uma brincadeira que era justamente falar assim, olha, cada tópico tem 200 slides aqui e tem uma prova no final onde vocês terão que acertar 95%. Não deu certo porque essa parte ficou disponível antes. Mas brincadeiras à parte, eu diria que cada um desses tópicos individualmente daria para falar tranquilamente por 1 hora e meia, 2 horas, porque tem muita coisa, mas eu vou procurar trazer uma abordagem direta com vocês e espero é, que vocês apreciem. Então, aqui, deixa eu colocar, está falhando um pouquinho aqui, só aguardem um instante, pessoal. Bom, eu vou começar aqui falando sobre Azure Arc, tá bom? Então, de forma geral, eu peço desculpas, pessoal, que está falhando um pouquinho. Ah, agora sim. Então, eu vou falar aqui sobre o Azure Arc e como isso pode ajudar vocês, né, clientes, a própria Novent, que como nosso parceiro já há mais de 2 décadas, a ajudar nesse processo de gerenciamento e governança de recursos. Está bem? Bom, vamos lá. Um ponto que é muito importante, quando nós conversamos com os clientes, todo mundo, a gente reconhece que existe uma natureza múltipla, né, multifacetada dos ambientes de computação, né? E a maioria, né, infelizmente, a maioria das organizações elas estão navegando em cenários complexos. O que eu quero dizer com isso? Não é incomum que os clientes eles tenham implantações híbridas, parte das suas cargas de trabalho na nuvem, partes on-premise, partes, e muitas vezes multi-cloud, trabalhando com mais de uma solução de na nuvem. Também muitas vezes existem algumas empresas que têm soluções complexas com IoT, e tudo isso faz com que a gente veja problemas que são comuns, né, nesses tipos de ambiente. Então, é até interessante notar que a maioria dos investimentos em tecnologia da informação, elas cresceram de uma forma orgânica, muita coisa mudou também devido ao próprio advento da Covid em 2020, e normalmente o que a gente vê é justamente essa mudança gradual desses sistemas locais para baseados em nuvens e assim por diante. Cada um deles possui, como vocês podem ver aqui, diversas características. Então, alguns dos pontos que acabam ocasionando, né, a gente tem uma miríade, uma quantidade muito grande de sistemas de várias naturezas e muitas vezes com diferentes linguagens de programação, protocolos e assim por diante. E existe também um incremento no débito técnico, e isso vai passar a ser ainda mais é, perceptível a vocês que estão me ouvindo agora, com a parte de inteligência artificial. Então, existe uma série de benefícios que a inteligência artificial trará, mas ao mesmo tempo vai trazer muita abstração de conceitos que hoje, para nós, são comuns. Por exemplo, um conceito do que é um arquivo. Por exemplo, as novas gerações, provavelmente, se não estudarem, não tiverem acesso a conhecimento, elas não terão um conhecimento do que é um arquivo, porque a inteligência artificial ela vai abstrair muito, inclusive daquilo que a gente conhece como engenharia de software. E, como parte desse processo todo, os clientes eles estão buscando cada vez mais modularidade, integração e também simplicidade, o que muitas vezes na prática não é fácil. E aqui na Microsoft nós acreditamos que tudo isso pode ser realizado através de uma metodologia que nós chamamos aqui de nuvem adaptativa, né? Então, o que seria essa nuvem adaptativa? É justamente a possibilidade de consolidar diversos tipos de equipes, ambientes descentralizados, sistemas complexos, de uma forma unificada, baseada em nuvem e que também vai vai abranger operações, seguranças, aplicativos e dados.
Então, aqui só para trazer um pouquinho mais desse contexto, né? Então, vocês estão vendo aqui uma amplitude de produtos e serviços que são disponíveis na nuvem. Então, quando a gente fala de gestão centralizada, falando de Azure, aqui a gente tem o Copilot for Azure, nós temos o Azure Monitor, o Defender for Cloud. Quando nós falamos de desenvolvimento em escala e rápida de aplicações, nós estamos falando do Visual Studio, do GitHub, inclusive o GitHub com Copilot, do Azure Kubernetes Services, que é muito conhecido como AKS, e também a parte de dados, insights em diversas operações. Então, aqui a gente tem operações de TI, Microsoft Fabric, que algumas de vocês provavelmente já têm algum conhecimento ou até conhecerão se vocês trabalham com soluções de fontes de dados, né, bases de dados, as mais diversas possíveis, e além de toda a parte de aprendizado de máquina. Então, essa escalabilidade é o que a gente procura trazer aqui com as nossas soluções, e o objetivo é reduzir a complexidade operacional e também responder a essas rápidas mudanças no ambiente de negócios. E muito embora as empresas possuam, né, caminhos diferentes em termos de crescimento, em termos de inovação, as preocupações elas costumam ser comuns, né? Algumas delas, né, transformar dados em novos produtos. Isso daqui, inclusive, tem sido absurdamente impactado pelo advento da inteligência artificial, né? Eu coloquei aqui AI, né, da inteligência artificial, acelerar o processo de desenvolvimento, e hoje, né, na verdade, as empresas já têm há muito tempo aquilo que se chama de desenvolvimento ágil, né, para fazer aplicações modernas, modulares e bem rápidas. Ao mesmo tempo, a gente precisa fazer a governança e segurança desse estado digital dos dados, entender onde estão esses dados, como protegê-los, modernização e também a gestão multi-cloud de data centers, né? Essas modalidades, tudo através, de forma simplificada, com um único ponto de acesso, de visão. E aí que entra justamente o Azure Arc, né? O que que é o Azure Arc? O Azure Arc, na verdade, é uma ponte, né? A gente pode entender que é uma estrutura, é um agente que ele vai estender essa plataforma do Azure para que você possa criar esses aplicativos e serviços de forma flexível, você possa gerenciar cargas de trabalho que não necessariamente precisam, né? Na verdade, a gente trabalha muito pelo contrário, elas não estão no Azure, elas podem estar num provedor de nuvem como AWS, GCP ou a estrutura on-premises, né? Aqui o meu data center local, os data center de vocês clientes, né? Ele pode estar vinculado a essas cargas de trabalho, máquinas físicas, máquinas virtuais, bancos de dados, dentre outros, e através disso fornecer um modelo consistente de desenvolvimento, de operações, a parte de gestão também de segurança e de aplicativos existentes. Oi, me perdoem. Então, a ideia do Azure Arc é justamente trabalhar de forma distribuída, trabalhar serviço para todas as cargas de trabalho, também trazer uma experiência com segurança e identidade, que é o nosso foco aqui. E vocês vão contar algumas das nossas capacidades, né? Então, nós temos uma infraestrutura global com mais de 60 regiões. Então, a Novent, que trabalha aí com clientes de diversas partes do mundo, né? Vocês são sediados na Europa, em Londres, mas isso pouco importa do ponto de vista de Azure. Então, quando eu crio um recurso, por exemplo, através do Azure Arc, e que parte dos meus servidores, só vou dar um rápido exemplo para vocês, parte dos meus servidores estão na Europa e outra parte dos meus servidores está na América do Sul, por exemplo, eu, através do Azure Arc, eu crio para regiões diferentes, até para evitar questões de latência e também questões de conformidade. Eu posso criar com o Azure Arc uma, dentro de uma região todos aqueles servidores, máquinas virtuais que estão numa determinada região, como Europa, e
na América do Sul, eu crio uma outra região. E as políticas podem ser diferentes, inclusive para essas duas regiões. Então, só para explicar rapidamente um pouco de como o Azure Arc ele pode trazer essa experiência para vocês. Então, o Azure, a gente sabe que no final das contas, a migração para a nuvem, ela não é uma proposta única, não tem uma abordagem única que funciona para todo mundo, e nós entendemos que cada uma das empresas elas são únicas, né? Elas têm os seus requisitos de negócio, seus requisitos técnicos, seus investimentos. Então a abordagem é justamente trazer uma forma que seja ágil e flexível para migração. Então, trazendo aqui as capacidades do Azure Arc. é, e fornecendo a vocês a capacidade de nuvem, porque todos esses dispositivos, as cargas de trabalho que estão on-premises, por exemplo, elas estarão sendo gerenciadas na nuvem. No nosso caso, a gente está falando de Azure. Então, o objetivo aqui é que vocês podem trabalhar tanto com a movimentação de grandes cargas de trabalho de VMware no Azure, estender o gerenciamento de segurança para ambientes híbridos, e com isso vocês terão uma abordagem flexível para gerenciar toda essa infraestrutura e aplicativos, não importando aonde eles residam. Então, voltando ali no conceito que eu passei slides atrás, então, se vocês têm diversas fontes diversas cargas de trabalho em diversas localidades, muitas vezes fazer a gestão dessas cargas de trabalho, ela é complicada. Você vai ter que ter uma equipe local, provavelmente com uma série de ferramentas em um determinado local. Se você tem um outro site, você vai fazer com uma outra equipe a mesma coisa, e assim por diante. E através do Azure Arc, o objetivo é de justamente centralizar. Dando continuidade aqui, então, a gente está falando aqui a extensão do Azure Arc para esse cenário híbrido e também multinuvem. Então, através do Azure, né? Então, a gente tem esse controle através do Azure Arc, tanto de componentes de infraestrutura quanto de componentes de serviço. E o que é interessante, né, falando especificamente de serviço, é que vocês podem fazer o deploy de diversos serviços e políticas em todas as cargas de trabalho que estiverem sendo monitoradas pelo Azure Arc. Então, estou falando de servidores, estou falando de Kubernetes, estou falando de Windows, Linux, soluções de bancos de dados, aplicações, funções, enfim, uma miríade de coisas, né, de componentes que podem ser gerenciados, e isso na perspectiva, como eu falei, multi-cloud, data center e também aqui de Edge. O Azure Arc, de forma geral, ele vai estender a parte de gerenciamento do Azure e também de segurança para qualquer tipo de infraestrutura. Aqui vocês darão uma olhada, existem vários componentes que podem ser tratados, temos documentação cobrindo cada um deles, e através de um ponto único de visualização, vocês vão conseguir aqui fazer a gestão de qualquer tipo de infraestrutura de servidor. Aqui alguns exemplos: VMware, Red Hat, para quem trabalha com Linux, e também infraestrutura de Kubernetes. Alguns de vocês que provavelmente algumas que estão me ouvindo aqui, trabalham com a perspectiva de desenvolvimento. Então, o Azure Arc também trabalha aqui com isso. Os principais pilares, né? Os pilares é trazer esse alcance, né, para servidores Windows, sistemas operacionais Windows e Linux, VMwares, trabalhar a parte de configuração através de extensões para máquinas virtuais, e um agente centralizado para fazer toda a parte de monitoração, segurança e também a parte de atualização. E a gente sabe que só isso, se tem alguém aqui de infraestrutura, sabe o quanto isso muitas vezes acaba por trazer problemas e dificuldades. A parte de governança através de políticas, e várias dessas políticas também estão de acordo com algumas das principais regulamentações de mercado, ISO 27001, PCI, dentre outras. Também a auditoria
tá bom? E também a aplicação de políticas para sistemas operacionais e, finalmente, a parte de segurança com gestão de identidade através do Microsoft Entra, baselines de segurança para servidores e tudo isso com o modelo RBAC, né, que é o controle de acesso baseado em papéis. O Azure Arc, vocês podem fazer basicamente a implementação para servidores que estejam em qualquer lugar. Aqui são apenas algumas das principais características. Então, por exemplo, bloqueio de malware, acesso just in time, né? Então, acesso a um determinado recurso, como a máquina virtual, apenas no momento onde isso seja necessário, ao invés de você deixar a máquina virtual aberta ali com porta 3389 ou 22 o tempo todo. A parte de compliance, né? Vocês conseguem medir como está a sua conformidade em relação aos padrões de indústria, dentre outros. Segundo tópico da apresentação. Então, eu falei para vocês, eu fiz um apanhado rápido aqui, mas vejam que é bastante conteúdo, então eu vou falar agora sobre um conceito que é o de confiança zero, que é um conceito que eu já devo dizer a vocês, pessoal, parece uma coisa simples, mas você trabalhar com o aspecto. E aí, não importa se você trabalha com Azure, se você trabalha com qualquer outra solução em nuvem, trabalhar com confiança zero não é fácil. Eu vou falar por que que não é fácil, embora seja necessário. Então, primeiro de tudo, confiança zero, zero trust, ele não é uma solução. Isso daqui não é da Microsoft. É um conceito de mercado que ele está aí em voga há pelo menos 5 anos, no qual o mercado ele entende que a abordagem de proteção, a abordagem de segurança, ela tem que ter controles que são adaptáveis, né? E eles também necessitam de uma verificação contínua. Essa verificação contínua aqui, pessoal, é onde a maioria das empresas falham. Então, se você tem uma solução legada, um sistema em COBOL, um sistema baseado em Java, um sistema legado qualquer, e essa solução, ela é uma solução crítica, você precisaria, em tese pelo menos, garantir que toda a autenticação que ocorra nelas seja feita da melhor forma, de forma segura, verificando se as pessoas que estão tentando autenticar naquela determinada aplicação são as pessoas que realmente supostamente deveriam fazer aquele acesso. Porque às vezes eu posso ter um sinal que está ocorrendo localmente, ou vindo de uma máquina que não é uma máquina registrada, uma máquina reconhecida pela organização, ou a credencial ela foi compartilhada com um colega ou uma colega ali de trabalho, podendo ocasionar fraudes internas ou qualquer outro tipo de situação, inclusive vazamento de credenciais. E aí, se esse sistema estiver disponível via internet, você pode ter uma pessoa vindo de uma outra localidade. Então, fazer esse processo de identificação e monitoração de logs, saber o que que as pessoas, os usuários e as usuárias estão acessando, isso daqui é super importante, porque às vezes o comportamento de uma determinada aplicação, por exemplo, fazendo acesso a um determinado tipo de tela, um determinado tipo de função, repetidas vezes, fora do horário de trabalho, tudo isso pode ser um indicativo de, de ameaça, de que a pessoa está fazendo isso, na verdade, de forma maliciosa. E os atacantes, os hackers, os fraudadores, as fraudadoras têm muita paciência com esse tipo de coisa. Então, eles vão fazer ao longo do tempo, às vezes eles fazem de uma vez só, buscando uma série de informações, mas às vezes buscam uma informação hoje, outra amanhã, ao longo de meses, até conseguir uma quantidade considerável. Então, a confiança zero, ela é justamente, ela considera essa parte de verificação contínua para prevenção e também responder essas ameaças de forma rápida e também eficiente, o que não é fácil. Os três pilares da confiança zero são verificar explicitamente, usar o conceito, né, de acesso, mínimo acesso possível. Então, ao invés de eu conceder um acesso de administrador, por exemplo,
a um sistema operacional, ou root, para o caso de Linux, né, dando um exemplo mais simples, eu concedo menos, ou para dentro da minha aplicação, ou para dentro da nuvem. E o que acontece muitas vezes é que, se as empresas não têm uma estrutura de governança, geralmente você vai dar um acesso mais alto do que a pessoa pode fazer, e ao invés dela acessar determinados recursos, ela teria ou tem acesso a muito mais, isso aumenta a superfície de ataque, tá bom? E, por último, assumir brecha. Então, a abordagem de segurança, e aqui, pessoal, novamente, não importa se vocês utilizam Azure ou outras soluções, vocês podem partir do princípio de utilizar qualquer tipo de solução, dependendo do tipo de solução, dependendo do seu ambiente, você pode alcançar a confiança zero com várias soluções. Também é necessário processo, também é necessário treinamento, mas eu vou me focar aqui em soluções e cada fornecedor de mercado vai ter a sua própria abordagem para implementar o conceito de confiança zero. Qual que é o alerta que eu dou para vocês? Existem alguns fornecedores que vão falar que uma só solução vai entregar confiança zero. E basicamente não é bem assim que funciona. Vocês perceberão que existem várias abordagens, tá bom? Então aqui eu posso ter as minhas identidades, os meus endpoints, que vão passar por dentro de uma política de segurança, que darão visibilidade à parte analítica e muitas vezes também automação para responder a alertas, a incidentes, e baseado nesse contexto, eu vou conceder acesso à parte de dados, aplicações, infraestrutura e rede, e preferencialmente fazer a monitoração de tudo isso. E na Microsoft, por exemplo, nós temos aqui algumas soluções, então vejam que eu verifico de forma explícita, uso esses conceitos aqui, né? O acesso privilegiado, mínimo acesso privilegiado possível e assumir brecha através de alguns componentes de SASE, tá bom? Eu não vou entrar aqui porque é um outro conceito em detalhes, mas eu posso trabalhar aqui com soluções que verificam o meu, o meu acesso às soluções que estão na nuvem. Então, imagine o seguinte: eu tenho um ambiente é, onde eu tenho os meus funcionários e funcionárias usando uma série de soluções. Você tem conhecimento de quais são as aplicações que os seus usuários e usuárias estão utilizando? De repente, alguém está acessando o Dropbox, ou Google Drive, ou qualquer outra solução de armazenamento, e muitas vezes subindo informação, dados, informações para esses repositórios. Você faz esse tipo de controle daquilo que pode ser acessado ou daquilo que os usuários estão acessando e se for permitido, que tipo de controle? Esse tipo de controle está aqui dentro de CASB. Firewall, para fazer a proteção ali dos meus componentes que estão disponíveis na rede. Zero Trust Access, né? Zero Trust Network Access. É configurar as regras de comunicação que, por exemplo, as minhas máquinas virtuais que estão numa determinada região, quais são os serviços que podem acessá-la, de onde, através de quais portas, através de quais protocolos, enfim, isso daqui é começar a trabalhar com o conceito de microsegmentação e também o acesso seguro na web. Então, mesmo que eu tenha funcionários e funcionárias trabalhando de forma híbrida, esse acesso sem VPN, ele tem que ser seguro. Então, aqui são alguns dos pontos, tá bom? Tudo isso aqui tem muito a ver com a parte de gestão de identidade, então eu tenho que fazer a parte de gestão de identidades internas, que são dos meus funcionários e funcionárias, assim como as identidades externas, que geralmente são os clientes, são os vendedores, são os fornecedores, tá bom? E a gente pode fazer isso daqui através tanto de endpoints, eu não vou chamar nem de PC. Pode ser um celular, pode ser um laptop, pode ser qualquer outro, pode ser uma máquina, é, é, uma máquina virtual que esteja numa outra região. Eu posso ter dispositivos, pessoais e eu posso ter dispositivos também, dispositivos móveis. Para tudo isso, eu trabalho com o conceito de gestão de identidade. Aqui eu vou passar a vocês quais são as principais soluções que
endereçam Zero Trust, e Zero Trust ele é um conjunto, tá bom, pessoal? Mas em cada um desses principais componentes, de rede até identidade. Começando ali por rede, né? Quando a gente fala da Microsoft, e novamente, cada fornecedor tem a sua própria forma, da Microsoft a gente está falando de NSGs, que são os grupos de segurança, Azure Firewall, que é a nossa solução de firewall, Azure Defender, que é uma série de soluções, depende muito, pode ser Defender for Endpoints, Defender for Cloud, que é o meu próximo tópico, e Sentinel, porque eu preciso fazer a gestão, a monitoração do que está acontecendo. Infraestrutura, Defender for Cloud, Defender for Endpoint, que é a nossa solução de EDR, o Intune, que faz a gestão de políticas e também de segurança para dispositivos móveis e diversos sistemas operacionais, não apenas Windows, a gente cobre Linux, a gente cobre também o Android, assim como iOS, tá? Apple e Sentinel. Eu também preciso fazer monitoração da minha infraestrutura. Aplicações. Aqui eu não coloquei algo, mas eu vou repetir um outro componente. Então, é o Defender Microsoft Cloud App Security, a parte de gestão de APIs, Azure Firewall. Aqui entraria também Azure WAF, que é o Web Application Firewall. Então, se eu tenho aplicações baseadas, aplicações web, eu preciso proteger contra os ataques mais comuns, né? É o OWASP. Para quem tiver curiosidade, procure depois sobre OWASP. É OWASP, OWASP. Tools ou vulnerabilidades são as 10 principais vulnerabilidades de aplicações web. Existe uma série de ferramentas que podem explorar. Detalhe, muitas dessas ferramentas, exploits, elas são gratuitas, o código-fonte é aberto. E também Sentinel. Eu preciso, não está colocado aqui, mas eu preciso monitorar as minhas aplicações. Um ponto importante, pessoal, quando eu falo de monitoração, utilizando a solução do Sentinel, que é o nosso CIEM, a aplicação ela não precisa estar em Azure, ela pode ser uma aplicação legada, ela pode ser uma aplicação Java, pode ser uma aplicação em Python, dentro do seu ambiente. É necessário monitorar essas aplicações, as aplicações críticas, para saber o que os usuários estão fazendo, que tipo de dados eles estão fazendo, se existe acesso externo, enfim, existe uma série de coisas que podem ser monitoradas. Quanto mais as aplicações fornecem em termos de logs, mais vocês terão ou teriam a capacidade de fazer a monitoração com Sentinel. Parte de dados. Aqui entra a nossa gama de produtos voltados para governança de dados, que é o Purview, tá? Que faz o Microsoft Information Protection, faz parte do Purview, parte de DLP para aplicações baseadas em Office 365, Compliance Manager, criptografia e também a parte de identidade, né? Com acesso condicional e políticas para ter acesso a esses dados. E outro detalhe também, o Microsoft entra, tá, como gestão de identidade, se as aplicações que vocês tiverem forem gerenciadas pelo Microsoft entra, ele também entra na parte de pareceu redundante, o entra, mas ele também recai aqui na parte de aplicações. Um detalhe importante: aplicações que estejam on-premises também, ou em outras nuvens, podem ser gerenciadas pelo Microsoft Entra, porque é um provedor, é o nosso provedor de identidade muito robusto, é um dos líderes também é, em quadrantes como Gartner, Forrester e assim por diante. Endpoints não poderiam ficar de fora, então endpoints pode ser um laptop, computador, um celular e assim por diante. Defender for Endpoints, em alguns casos Defender for Cloud, Endpoint Manager, Intune e também Microsoft Sentinel. Eu preciso monitorar o que está acontecendo na máquina, questão de vírus, questões de malware, questões de mudanças que são feitas na integridade dos arquivos e assim por diante. E a parte de identidade com o Microsoft Entra em especial e o Defender for Identity. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui, isso daqui não é tão importante. Aqui são alguns pontos importantes para Zero Trust. Essa apresentação depois vai ser passada para vocês, que tem informações sobre
confiança zero, acesso seguro híbrido e também a parte de documentação da nossa referência de arquitetura, que é interessante para quem for da área. E, finalmente, eu tenho aí cerca de 10 minutos, talvez um pouquinho menos, para falar sobre Defender for Cloud. E aqui eu até ri, pessoal, porque quando eu falo de Defender for Cloud, eu ministro aqui sessões de habilitação com parceiros que eu faço assim 2, 3, 4 sessões e às vezes cada uma delas leva 1 hora. Mas vamos lá. O que é o Defender for Cloud, né? É, Quando a gente fala de segurança para nuvem, ela tem uma abordagem diferente se nós comparamos com os dispositivos, as cargas de trabalho que a gente tem on-premises. A superfície de ataque, ela é maior, existem ataques, né? A superfície de ataque, ela é maior, então existem ataques que são muito focados na nuvem, aumenta a complexidade comparado com ambientes on-premises. Teoricamente, nos ambientes on-premises, se eu tenho a minha rede ali com firewall, com EDR, um EDR bem instalado, uma solução de antivírus bem instalada, eu já consigo fazer muita proteção. Quando eu mudo para nuvem, eu preciso fazer várias configurações e vários controles para aumentar e diminuir essa superfície de ataque. Então, existem particularidades entre um e outros, também fazer a parte de integridade de dados e privacidade e se manter em conformidade com as regulações. Então, só para trazer um contexto de segurança aqui em nuvem que daria para falar bem. Então, eu falei aqui um pouco, né? Existem mais pontos de vulnerabilidade. Muitas vezes esses recursos que estão na nuvem, eles estão em várias localidades, o que dificulta muito a gestão. Existem também a necessidade para se fazer a monitoria contínua e também a atualização de protocolos de segurança, e aí a lista vai além. Existe também a parte de modelo de responsabilidade compartilhada. A responsabilidade da segurança, não segurança física, mas a segurança lógica das cargas de trabalho, ela é do cliente, ou eventualmente do parceiro junto com o cliente. Então, existem soluções, toda a parte de configuração, as definições, os critérios, é responsabilidade do cliente. Então, isso é o modelo de responsabilidade compartilhada que não é da Microsoft. Qualquer provedor em nuvem, SaaS, trabalha dessa forma, tá, pessoal? Requisitos de conformidade, não vou nem me ater muito aqui, mas provavelmente alguns de vocês clientes trabalham nessa perspectiva, com RIPA para quem é da saúde, por exemplo, PCI para quem trabalha com formas de pagamento voltados para que utilizam cartões de crédito, ISO 27001, a lista é grande. É importante, a gente precisa também prevenir essas brechas, né, esse vazamento de dados que podem acontecer. Existem criminosos que estão trabalhando fortemente voltados a ambientes na nuvem. E aqui, pessoal, não importa se o seu ambiente é pequeno ou grande. Tudo que muitas vezes um atacante quer é ter acesso a um ambiente na nuvem, porque com base nisso, e se ele tiver um acesso considerável, ele vai conseguir fazer bastante coisa, vai conseguir criar uma série de máquinas de recursos, máquinas virtuais, propagar ataques para fora da organização, se passando por vocês. Daria para a gente conversar bastante aqui, sem contar a parte de impactos financeiros. E aqui que entra justamente a solução da Microsoft, que é o Defender for Cloud. Então, o Defender for Cloud, ele trabalha com a perspectiva de reduzir o risco de forma contínua. Existem algumas abreviações aqui de CNAPP, CWP, que é a parte de postura de segurança, a parte de proteção, né? Aqui, quando eu falo de CWP, é Cloud Workload Protection, proteção das cargas de carga de trabalho na nuvem, a parte de DevOps para quem trabalha com a parte de desenvolvimento, e o objetivo aqui é proteger os ambientes, verificar qual que é a postura, como eu estou em termos de conformidade, quais são os alertas, os incidentes, as vulnerabilidades existentes e permitir essa gestão que muitas vezes pode ser uma gestão complexa. Então, o CNAPP, ele aqui, eu vou passar rapidamente porque eu acho que não vai ser tão importante, né, nesse momento para vocês. Então, deixa eu falar um pouco mais
do porquê que o Defender for Cloud ele é importante. Primeiro, ele traz proteção unificada. Eu não necessito trabalhar com recursos que estejam em Azure. Se eu tiver esses recursos on-premise, se eu tiver esses recursos na AWS GCP, eu consigo trazer proteção unificada com detecção avançada e por detrás de tudo isso nós temos inteligência artificial. Inclusive, para quem tiver interesse, o Copilot for Security ele trabalha muito bem nessa perspectiva e também pontuação segura. A pontuação ela é disponibilizada através do Defender for Cloud por padrão para qualquer cliente e só ali já dá para fazer muita coisa, tá, pessoal? Então, alguns dos principais recursos é a parte de postura de segurança, a parte de proteção. Parte dessa postura é gratuita, tá bom? Já dá para fazer muita coisa sem a necessidade de se pagar por nada. Alguns recursos mais avançados necessitam sim de licenciamento. CWP essencialmente é proteção. Se eu quero sair da postura para proteger, precisa se pagar com isso. Existe a possibilidade de integração nativa com Sentinel, que é a nossa solução de CIEM, mas também vocês podem trabalhar com outras soluções de CIEM e também proteção contra ameaças dia zero. Habilitação. O que é importante para vocês, né? Que é o tópico, né? Como utilizar. Importante, vocês precisam ter, né? O cliente, ele precisa ter uma assinatura ativa, acesso ao portal Azure, tem essas permissões necessárias para quem for fazer, seja a Novent, por exemplo, como parceiro para fazer essa gestão, ou eventualmente o próprio cliente. Então, eu preciso ter essas permissões aqui, conexões e os recursos suportados. Alguns dos recursos, a listagem é um pouco maior, tá bom, pessoal? Outro ponto bem interessante para você que quer fazer um teste. Se você quer trabalhar com a parte. Eu quero proteger também os meus servidores com o Defender for Servers, né? Que é uma modalidade do Defender for Cloud que recai naquela modalidade de CWP. Por 30 dias é gratuito. No 31º passa a cobrança. Então vocês podem habilitar, tem uma série de coisas que ficarão habilitadas, já vai ter a proteção, mas para quem tiver interesse, depois podem me procurar em eventuais projetos junto aqui com o nosso parceiro. Vocês desabilitem, porque senão passa a cobrar. E o valor que isso tem, pessoal, é muito grande, porque muitas vezes vocês perceberão coisas que estão acontecendo no seu ambiente, que já tem telemetria, que está sendo disponibilizada e que eventualmente vocês não estão vendo. A parte de habilitação, né? Então, no portal do Defender for Cloud, você basicamente vai em configurações de ambiente e lá ele vai mostrar por subscrição qual é a quantidade de recursos por tipo de recurso e você simplesmente habilita. Habilitou, começa a trabalhar a parte de proteção. Aqui algumas dicas em termos de maximização da segurança. Essa pontuação de segurança, depois deem uma olhada ou falem com seus times de segurança, verifiquem como está a sua pontuação. Na Microsoft, a gente, há pelo menos 2, 3 anos atrás, a gente atuava com uma perspectiva de 65%. A grande maioria das empresas que eu tenho visto tem uma pontuação menor do que 65%. Tá bom? Então trabalhem para aumentar. E qual que é a mágica e qual que é a dificuldade disso tudo? Por isso que parceiros como a Novent que são importantes. Para você chegar e manter o percentual, isso leva tempo e não é fácil porque as cargas de trabalho mudam o tempo todo, novos recursos e assim por diante. Então, manter um percentual alto não é fácil, pessoal. Então, aqui são algumas recomendações muito por cima, tá? Só para vocês terem uma ideia dos tipos de recomendações. Ele é bem detalhado, o que tem no Defender for Cloud em termos de recomendações. Aqui um pouco de como agir, vai depender também do conhecimento, seja do cliente, seja do parceiro, e é importante ter conhecimento também em cibersegurança. Importante aqui, tem algumas questões de proteções de carga de trabalho para cada um dos principais componentes, né? Servidores, containers, bancos de dados. Aqui eu simplifiquei porque cada um desses tópicos aqui daria para a gente fazer uma apresentação com pelo menos 20, 30 slides, porque é uma gama de funcionalidades muito, muito grande. Aqui algumas, né, conclusões e próximos passos, né, para vocês, proteção unificada, né, um pouco daquilo que vocês aprenderam, leram, configuração simples, a importância da melhoria contínua e também da proteção avançada,
A implementação ela pode ser rápida. Acho que a principal questão aqui não é o implementar. A dificuldade está em monitorar e manter o percentual, fazer essa parte de gestão de forma proativa. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu me atrasei um pouquinho para passar, antes de passar a palavra para a próxima pessoa, mas eu agradeço pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência e eu fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Se todo mundo fica quieto, Então, geralmente quando as pessoas ficam quietas, eu fico preocupado. obrigado, Dani. Eu estou carregando a minha parte da apresentação. E aí, pessoal, eu sou o Thiago Freitas. Meu papel hoje aqui é a gente abordar vocês, apresentar a solução. A gente está abrindo agora para a questão de as dúvidas, como é que a gente pode ajudar vocês. A nossa parceria aqui, como o Rafael falou no começo, nós somos um grande parceiro Microsoft. Nós, todas as soluções que o Denis aqui apresentou, nós temos a capacidade de implementar com vocês, fazer isso a quatro mãos, habilitar, apresentar, treinar as equipes, entregar todas essas soluções. E principalmente também na questão como o Denis falou, tem alguns pontos que precisam de uma skill mais técnica, de alguma conformidade. Por exemplo, o Defender for Cloud, ele não atua só com Microsoft, ele pega as boas práticas de AWS, se você tiver AWS, ele pega as boas práticas de GCP, se você tiver GCP, e nós também temos as skills de AWS e de GCP. Então, você não precisa ter 3 parceiros trabalhando com você. A Novent consegue te entregar essa solução, por exemplo, do Defender for Cloud, independente da cloud que vocês estão. A Mariana aí deve ter aberto já o Q&A para vocês, tá? Se tiver alguma pergunta, eu peço que façam aí para a gente poder tentar tirar alguma dúvida e tudo. Mari, você tem consegue ver alguma pergunta aí que você destacou para a gente responder? Já tem um tempinho. Vamos lá. Pessoal, para quem perguntou sobre a gravação, nós vamos disponibilizar no e-mail de vocês essa gravação do nosso evento, tá? Convido vocês para realizarem a nossa pesquisa de satisfação. É super importante aqui para a gente estar medindo aqui os nossos próximos eventos também. Convido vocês a assistirem os outros eventos que nós fizemos online, gratuitos, no nosso YouTube, estão todos disponibilizados lá também. E deixo aí o nosso contato, o nosso e-mail, para vocês enviarem quaisquer dúvidas que surgirem, ou até enviarem aqui também pelo nosso chat, para que o nosso time aqui possa responder com todo o detalhe aqui técnico, tá? Mas, em suma, é isso. Eu agradeço a participação de todos. Acho que o Thiago Acho que pode tem uma pergunta finalizar. aqui. Tem uma pergunta aqui, Mari, só para Tem a uma gente responder pessoa. rapidamente, do Daniel, né? Se você quiser, eu acho que eu posso pegar essa daqui, Thiago. Daniel, eu li À aqui a sua vontade. pergunta, né? Se o Azure Arc é para servidores ou também para clientes. Assim, em tese ele é possível, mas não é o foco, tá bom? O foco do Azure Arc é trabalhar com outros componentes. Então, nesse caso, servidores. Para ambientes clientes, né, como você está falando, o ideal é você utilizar outras soluções. No nosso caso, e foi uma das soluções que eu falei slides atrás, é o Intune. O ideal é para Windows 10, Windows 11, esses ambientes mobile, né, é, celulares. O ideal é você utilizar Intune. Você nem para mobile você não vai ter nem o Azure Arc disponível. Não é o foco. Mariana, eu acho que eu acabei te cortando no finalzinho. Eu peço desculpas aqui, tá bom? Não, pode passar, pode ficar tranquilo. Bom, se alguém tem mais alguma dúvida também, pode enviar aqui para a gente. Esses últimos minutinhos aí é para a gente bate bola. Deixa eu ver se surgiu alguma outra aqui. Acredito que não. Bom, pessoal, é isso. Para não tomar o tempo de vocês aqui também, de todo mundo, agradeço a participação, Thiago, do Denis. Tem uma Mari, pessoa deixa com eu a te mão cortar de novo. levantada. Pode Deixa eu falar, te pode cortar de falar. novo. O Jean perguntou aqui sobre o GCP que no Command Center ele tem análise de vulnerabilidade, configurações incorretas, é segura.
Aí, gente, respondendo, não seria o Arc que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o Defender for Cloud, tá? Tanto se o teu ambiente estiver na GCP, você conecta na subscription e ele vai fazer isso, ou se o teu ambiente estiver no Azure, ele também faz isso, ou na AWS, tá? Não é o Arc para esse caso. Para esse caso aí vai ser o Defender. Bom? Desculpa, Mari, de novo. Imagina, fica tranquilo. Bom, é isso, gente. Agradeço novamente. Se surgir qualquer outra dúvida, estamos aqui. Podem enviar a mensagem. Nós temos todos os nossos canais, sejam redes sociais, e-mail, disponibilidade disponível no nosso site. Também o nosso WhatsApp, tá? Temos um WhatsApp ali para vocês também enviarem quaisquer dúvidas. E é isso. Agradeço a todos e boa tarde aí para todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Fiquem bem. Tchau, Thiago. Obrigado. Mariana, muito obrigado. Obrigada, Denis. Obrigada, Thiago.